Tudo em um caminhão de bombeiros nos faz parar e olhar para ele, que é grande, brilhante e barulhento, tipo eu, e carrega pessoas corajosas que salvam vidas. Mas você já parou para pensar por que esse veículo é vermelho? A resposta não é 100% certa, mas existem algumas teorias a esse respeito. A teoria do voluntário. Os primeiros corpos de bombeiros dos anos 1800 eram formados por voluntários. Como eram bons samaritanos que trabalhavam de graça e recebiam pouco apoio financeiro, não tinham muito dinheiro para comprar equipamentos, inclusive a tinta que usariam em seus veículos. Na época, o vermelho era a cor mais barata do mercado, então eles optaram pela alternativa mais econômica. Aí o vermelho pegou, e hoje é uma forma de honrar nossos primeiros bombeiros. Competição. Outra teoria diz que na época, quando os bombeiros eram todos voluntários, havia muito orgulho e competição entre os departamentos das cidades. O vermelho era o mais cobiçado, pois é ousado e chamativo. Os departamentos queriam que seus caminhões se destacassem, pois era uma fonte de orgulho e união. Sabe aquela sensação de camaradagem que você sente quando usa as cores do seu time de futebol? Então, eles sentiam a mesma coisa. Eles não podiam ser como os outros carros. No começo dos anos 1900, a Ford era a estrela automobilística. Todos os carros que vendia eram pretos. Os bombeiros queriam que seus caminhões se destacassem em meio aos milhares de veículos negros e carroças na estrada. Afinal, os deles precisavam ser vistos e ganhar prioridade de passagem, né? Bem, o vermelho ajudaria nisso, e na verdade ajuda até hoje. A teoria psicológica. Até hoje, associamos o vermelho a emergências ou perigo. Extintores de incêndio, hidrantes, placas e luzes de pare, todos são vermelhos brilhantes como uma cereja. A cor vermelha em si pode até aumentar seus batimentos cardíacos. Ela também faz você ficar com fome, e por isso é tão usada em lanchonetes e restaurantes. Então, faz sentido os carros de bombeiros serem pintados com uma cor que coloca as pessoas em alerta. É preciso vê-los rapidamente, sentir uma sensação de urgência e abrir passagem para eles. A teoria da cor. E por falar em teoria psicológica, a da cor pode explicar exatamente por que o vermelho se tornou um padrão para veículos, luzes e placas de emergência. Todos nós conhecemos as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Dá até para fazer uma sopa de letrinhas com as iniciais delas. E existe um motivo para o vermelho ser o primeiro da lista. Os cientistas medem a velocidade com que uma cor alcança nossos olhos em comprimentos de ondas. Quanto maiores eles forem, mais rápido nossos olhos captam a cor. O vermelho possui o maior comprimento de onda entre todas as outras cores do arco-íris, então nosso cérebro o registra primeiro. Assim, um veículo de emergência vermelho automaticamente se destacará entre os demais. Enquanto não há um motivo definido que obrigue todas as viaturas de bombeiros a serem vermelhas, outras cores têm sido usadas para elas. Ou pelo menos, algumas estão sendo cogitadas para mudar esse padrão. Por exemplo, estudos mostraram que enquanto o tom vermelho alcança nossos olhos primeiro durante o dia, não é uma boa cor para a noite. Quando está escuro, nossos olhos enxergam melhor cores com um comprimento de onda menor, como verde e azul. Algumas cidades já adotaram uma dessas cores para seus carros de bombeiros, substituindo o tradicional carmim. Outros locais têm cores ainda mais surpreendentes, como laranja, rosa, amarelo e verde-limão. Ei, não é motivo para riso, pois isso pode não ser uma má ideia, principalmente esta cor que falamos por último. Pesquisadores descobriram que as viaturas vermelhas de bombeiros se envolvem 3 vezes mais em acidentes do que as de outras cores. Na verdade, verde-limão ou verde amarelado parece ser as cores que nossos olhos enxergam melhor, tanto de dia quanto de noite, segundo um optometrista de Nova York. Então, por que ainda não foi feita a troca em todos os veículos? Talvez pelas associações psicológicas com o vermelho, ou quem sabe, pela tradição que guardamos lá no fundo de nossos corações. O que você acha? Deveríamos mudar a cor dos nossos caminhões de bombeiros? Ou é melhor mantê-los como é hoje? Que cor você escolheria? Conte para mim nos comentários. Enquanto você digita, tenho outras curiosidades interessantes sobre os caminhões de bombeiros. 1. O que eles têm a ver com os dálmatas? Você já se perguntou por que associam esses cães pintadinhos ao corpo de bombeiros?
Esses cachorros super inteligentes e adestráveis foram as primeiras sirenes de emergência. Na época em que os veículos de combate a incêndio eram puxados por cavalos, um dálmata corria à frente deles, latindo alto para abrir caminho. Hoje, temos sirenes sofisticadas, mas há muitos departamentos de combate a incêndio que ainda mantêm um cãozinho por perto, só por costume mesmo. 2. O mecanismo de bombeiros mais antigo é da Grécia Antiga. Era só uma bomba enorme dentro de um sistema de aqueduto que lançava água, mas o conceito foi desenvolvido na Grécia Antiga. Levou cerca de 1.700 anos para ele surgir na Europa, onde evoluiu para uma bomba de combate a incêndio puxada por cavalos. Com a industrialização, o carro de bombeiros acabou virando essa maravilha que conhecemos hoje. 3. Autobomba tanque versus autoescada. Sabia que existe um veículo para cada tipo de situação? O autobomba tanque é um deles e carrega mangueiras e diversos equipamentos de salvamento. Já o autoescada mecânica, além de destinado à extinção de incêndio, é usado também para o resgate em grandes alturas. O autobomba geralmente chega primeiro, já que tem a água e o equipamento hidráulico necessários para combater o fogo. O autoescada, por sua vez, é dotado da bem famosa escada Magirus. 4. As escadas. Os bombeiros são treinados para subir a alturas gigantescas usando aquelas escadas. Mas não se preocupe, elas resistem a ventos de 80 km por hora. A gente costuma pensar que os incêndios só acontecem em prédios comuns ou em florestas, mas ocorrem em arranha-céus também. Apelidadas de Bronto, diminutivo de brontossauro, essas escadas podem levar os bombeiros a até 90 metros de altura. Só não olhe para baixo. 5. Autobomba tanque, autotanque e autoescada. Se você vir mais de uma viatura de bombeiros em algum lugar, pode apostar que há 3 tipos diferentes de superpoderes de combate a incêndio entre eles. Se, como já falamos, o autobomba tanque guarda as mangueiras enormes e ajuda a conectá-las aos hidrantes, o autotanque armazena uma quantidade maior de água caso algo dê errado com os hidrantes. E o autoescada, bem, ele carrega aquela famosa escada, obviamente. 6. Mas o precinho é salgado. Essas viaturas são super equipadas para salvar vidas, mas um veículo tão importante vem acompanhado de um precinho salgado. Isso sem falar nos recursos tecnológicos e a manutenção para que tudo esteja em perfeito estado quando uma emergência surgir. Dependendo do equipamento que carrega e do tamanho, um brinquedinho desse pode custar por volta de R$1 milhão. 7. Qual o tamanho delas? Essas viaturas são máquinas enormes. Podem ter até 13 metros de comprimento e pesar incríveis 40 toneladas. Nos Estados Unidos, os bombeiros treinam por 2 semanas para aprender a dirigir esses veículos gigantes. Parte do treinamento utiliza um simulador virtual e um trajeto com obstáculos pelo qual eles são obrigados a passar. 8. O caminhão de bombeiros mais rápido do mundo. Ele é chamado de Águia do Havaí. E veja só, é veloz como um foguete. Inclusive detém o recorde de viatura de bombeiros mais rápida do mundo e pode alcançar velocidades de até 655 km por hora. Saem até chamas da parte traseira. Esse veículo já não é usado mais para combater incêndios, mas ainda assim é impressionante. 9. Água versus espuma. Gasta-se muito menos espuma para apagar um incêndio do que água. Quimicamente falando, a espuma é mais eficiente, detém as chamas melhor que a água e impede que o que está alimentando o fogo entre em contato com mais oxigênio. Ter espuma dentro das mangueiras em vez de água as torna mais leves e fáceis de manusear também. 10. Potência das viaturas. Uma viatura de bombeiros já é pesada e ainda carrega toneladas de equipamento. Então, você deve imaginar que esse veículo deve ter uma enorme quantidade de cavalos de potência para conseguir chegar rapidamente ao local do incêndio. Surpreendentemente, um caminhão comum de bombeiros tem cerca de 500 cavalos de potência. 11. As luzes e sirenes. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, nem todos os carros de bombeiros possuem sirenes. Lá, o equivalente ao nosso autobomba vai na frente do autoescada e, por isso, é o que precisa dos sinais visuais sonoros para alertar a todos e abrir caminho no trânsito. Outra coisa,
Todas aquelas luzes e as sirenes ensurdecedoras não devem desorientar os bombeiros, que precisam estar totalmente concentrados para o trabalho quando chegarem ao local do incêndio. Conclusão: os bombeiros correm para perto do perigo quando todos estão fugindo dele. É por isso que eles merecem todo o nosso respeito e gratidão. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, deixe um joinha pra gente e compartilhe este vídeo com um amigo. Aqui estão outros vídeos que podem lhe interessar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.